Olá, eu sou Jarra Santos e no vídeo de hoje vamos conhecer a história de uma bauruense conhecida como Pérola, que no início dos anos 80 teria vivido uma experiência completamente inusitada na sua vida. Uma experiência que teria deixado, desde então, uma estranha marca no seu corpo que é visível e muito aparente até os dias de hoje. Pérola vai contar de primeira mão para o canal tudo aquilo que ela se lembrar ter acontecido nesse fatídico dia. Minha mãe veio a me relatar que eu estava fora de casa há 2 dias. E se você está caindo de paraquedas nesse canal e ainda não é inscrito, então se inscreva no canal, deixe seu like se você gostar do conteúdo desse vídeo e ative o sininho para que você receba notificações de futuros vídeos postados por mim aqui neste canal. Então, sem mais delongas, vamos conhecer a história de Pérola, porque aqui quem conta a história é você. Segue o vídeo. Abdução. Esse é o termo utilizado pela ufologia toda vez que um ser humano é sequestrado ou raptado por seres extraterrestres e, contra sua vontade, repentinamente se vê dentro de um disco voador. Teria sido esse o caso da nossa entrevistada Pérola? Vamos conferir passo a passo e tirem suas próprias conclusões. Meu nome é Pérola. Vou estar passando para vocês a minha experiência ufológica, né? Aconteceu há 29 anos atrás, quando eu tinha 7 anos. Eu morava numa fazenda chamada Fazenda Itaquá, na Estrada Velha de Agudos. Quem mora em Bauru sabe exatamente, né, onde é o ponto que fica essa fazenda. E foi lá que aconteceu meu primeiro contato. Eu e minha irmã estávamos brincando no quintal da fazenda. Nós tínhamos um pé de manga muito grande no fundo da casa onde a gente morava. E resolvemos eu e ela brincar naquele dia de casinha. E eu subi, como eu sempre subia. Então eu ficava em cima, ela ficava embaixo. E tinha frutos na época, então eu pegava as mangas, jogava pra ela e a gente fazia comidinha. Mas a nossa casa era lá em cima desse pé de manga. E aí eu me lembro que ela tava embaixo e ela falou assim: nossa, mas você tá ouvindo um barulho? Aí eu falei: que barulho? Ela falou assim: não sei, parece um negócio estranho. E com isso eu comecei a ouvir também um barulho estranho, que não sei explicar exatamente como que era o barulho na época, mas alguma coisa eu percebi que era como se fosse um furacãozinho girando, algo assim. E aí no que eu olhei pra cima já desacordei, né? No que eu olhei, desacordei. E aí quando eu recobrei a consciência, né, eu estava dentro de uma nave, digamos assim, porque era um local onde tudo era muito suspenso, nada era fixo ao chão. Mas quando eu realmente fui tentar me movimentar, eu estava dentro de um cilindro com água, parecia um tubo de ensaio, mas era grande, e eu estava lá dentro. Era uma água meio azulada, com cheiro azedo. Eu falo que tem cheiro de leite azedo, aquele líquido. E aí eu comecei a ficar desesperada, porque eu estava coberta daquele líquido. Aí eu percebi que eu conseguia respirar dentro dele. Eu respirava como se estivesse aqui fora, mesmo estando lá submersa por aquele líquido azul. E nisso surgiu vários seres bem pequenininhos. Tem uns bracinhos compridos, mas eram bem pequenininhos mesmo. E eles toda hora passavam ali e olhavam assim pro líquido, e olhavam para outro lugar e iam para um negócio também enorme assim, que também era suspenso, nada era fixo ao chão. E eles sentavam naquele banquinho suspenso e mexia numa plataforma, né, que hoje eu já adulta sei que era uma plataforma. E eles mexiam lá. Aí teve um certo momento que eu perdi a consciência. Quando eu recobrei a consciência, que aí tinham seres um pouquinho maiores conversando entre si. E aí eles abaixaram aquele líquido e foi onde eu consegui sair. E aí eu consegui tocar naqueles objetos, né? Eu vi que realmente não tinha nada embaixo, eram uns quadrados suspensos no ar, que você sentava e ele não se movimentava, era como se fosse uma cadeira sem pé. E até os painéis também eram suspensos, os que estavam lá, que é o que eu me recordo, né? E depois disso, chegou até mim uma mulher muito alta e
foi onde ela me disse, vai ficar tudo bem, né? Foi alguma das palavras que ela me disse que ficaria tudo bem. E nisso eu consegui ver mais algumas coisas, mas não consegui, tipo assim, relatar o que realmente estava acontecendo, porque criança a gente não se preocupa com muita coisa, a gente se preocupa com o que está mais próximo. Certo. Aí eu perdi novamente a consciência e quando eu acordei já estava no meu quarto, estava na minha cama, que aí minha mãe veio a me relatar que eu estava fora de casa há 2 dias, né? E eles estavam me procurando nesses 2 dias, porque conforme aconteceu, minha irmã correu, né? E ela relata pra minha mãe que eu também corri, mas ela não sabe se eu realmente desci e corri, porque hoje perguntando, ela já adulta, ela não se lembra, ela só sabe que ela correu porque ela ficou com medo e me largou lá. Mas ela disse pra minha mãe que eu também desci e corri, coisa de criança, né? Que não vai falar, eu larguei ela lá e saí correndo, ela era mais velha. E aí minha mãe fala que me procuraram por tudo e eu fui encontrada. A gente era a nossa casa e no fundo, mais ou menos uns 500 metros, eram amoras, que a gente lidava com o bicho da seda lá. Minha mãe conta que eu fui encontrada sem roupa, sem nada, no meio desse amoral. Até ficaram uma época achando que podia ser abuso e coisas assim, mas depois tudo isso também foi descartado, porque depois que eu comecei a contar essa história, né, pela fazenda, ninguém mais relatou que pudesse ser abuso. E com quanto tempo que você começou a se lembrar do que tinha acontecido? Ou logo que você acordou no seu quarto, como você disse, você já lembrava de tudo? Não, levou algum tempo? Levou, eu fui começar a me lembrar mais ou menos 1 semana depois. Até então não lembrava de nada. Certo. Nada mesmo. Aliás, até o nome ficou meio difícil para me lembrar. Correto. Até o meu nome ficou meio difícil para me lembrar. Lembrar onde eu tava, minha família. Eu lembro que eu acordei lá no quarto. Mas assim, eu mesma lembrar realmente de onde eu estava e se era realmente minha casa, eu não conseguia me lembrar. Depois de 1 semana que as coisas foram voltando aos poucos. Ô Pérola, conta pra nós um pouco mais sobre a característica, da aparência desses seres que você viu, esses que eram menores, e dessa mulher que você descreveu. Como eles eram exatamente? Então, os seres menores, além de eles serem pequenos, com os braços compridos, tinham a ponta dos dedos bem arredondados. E eu me lembro também que eles não tinham unhas. Os dedos são arredondados, compridos e arredondados, e não tinham unhas. E essa mulher, ela era bem alta mesmo, não tinha cabelo, tá? Era um rosto assim muito angelical. Não me lembro exatamente a cor dos olhos, mas ela tava com uma veste bem justa ao corpo, tá? Era como se fosse uma blusa, manga curta, bem justa ao corpo, uma calça muito justa, e tinha algo na cintura dela que marcava bem a cintura. As mãos delas eram mais humanas, mas eu não me lembro se tinha unhas, mas as mãos eram mais humanas. Mas quando eu digo que ela falou comigo, não foi através dos lábios. Era como se eu ouvisse ela falar, mas sem que ela precisasse movimentar a boca. Em nenhum momento representou uma ameaça para você? Não, momento algum. Sempre me senti muito tranquila com ela. Mesmo com a minha idade, por ser criança, eu me sentia tranquila. Como se não fosse assim um adulto ameaçador. Algo assim que eu me recordo é que o abraço dessa mulher era algo assim que transmitia proteção. Representava muita proteção, muita ternura. Então, na hora que ela me abraçou, eu me senti segura. Essa é a palavra certa, eu me senti bem segura. Correto. E quando você disse que ali na árvore é um pé de manga, né? Isso. Você disse que você olhou para cima. Naquele momento que você olhou, você simplesmente apagou ou você chegou a ver algo? Não, na hora que eu olhei para cima, eu apaguei. Certo. Não chegou a ver nada em cima? Não, não vi nada. Quando eu recobrei, já estava lá dentro. Certo. E o que hoje em dia, assim, com o tempo, já se passou bastante tempo, o que aconteceu ao decorrer depois dessa experiência? Aconteceu coisas que você não entendia, que você poderia ligar com essa primeira abdução? Sim, aconteceram bastante coisas. Dá um exemplo para nós aí. Eu comecei, além de ter mais contatos, teve muitas coisas em mim que melhorou muito. Tipo, os sentidos, né? A audição também ficou muito boa. E também eu comecei a ter
durante a noite, uns sonhos que me pareciam viagens. Hoje eu posso dizer viagem astral, né? Porque eu já entendo melhor disso. Na qual eu tive mais contatos próximos com eles durante essas viagens astrais. Com locais diferentes. Eu já estive em locais que ao dormir e ao acordar eu estar em cima e ver uma cratera com uma cidade dentro e em cima dela como se fosse uma cúpula de proteção. Já tive visão desta cidade. Eu acredito que tenha sido uma das minhas viagens astrais em algum lugar onde encontre populações e civilizações diferentes. Você comentou com a gente de uma marca que ficou no seu braço. Como que foi essa situação, você recorda? Essa situação foi logo depois que eu voltei a si e comecei a recobrar direitinho, que eu estava na minha casa, com a minha família, né, no meu ambiente, que aí minha irmã mais velha que notou até que eu tinha uma marca diferente no braço. Ela falou, mas o que é isso no seu braço? Né? E aí, até hoje ela está aqui no meu braço. Tem como mostrar pra gente aí? Tenho sim. Ó, ela começa aqui, né, com esses 3 pontos e ela termina nesse último. Sim, forma um triângulo ali, né? Isso, aqui é um triângulo. 1, 2, mostra um por vez. Ó, aqui tem 1, 2, 3 e esse é o 4. Ponto. Certo. Isso alguma vez te trouxe algum tipo de dor, desconforto? Não. Não? Não. Esse nunca me trouxe então pode-se dizer que essa marca está em você desde os 7 anos? Desde 7 anos. 29 anos que nós estamos juntas. 29 anos que eu carrego essa marca. Certo. De uma experiência que, aliás, para mim foi gratificante. Na época foi muito amedrontador, porque eu não sabia o que era, né? Então foi, assim, quando eu me recordei que começaram a contar e eu lembro o acontecido, eu fiquei com um pouco de medo, lógico, né? Uma coisa diferente, nada que seja de costume, diferente da minha visão e da visão de todo mundo. Então fica meio assustador. Mas hoje eu posso dizer que foi gratificante. É algo que mudou a minha vida e a maneira de agir e de lidar com algumas coisas também. Tem mais algum detalhe que você ali, eu sei que já passou muito tempo, mas dentro dessa nave que você poderia citar, alguma coisa que talvez você viu, você já falou que criança não se apega muito nisso, mas tinha alguma coisa que chamava atenção? Então, o que chamou a atenção é que eu não era a única criança lá, né? Tinham outras crianças lá também. Certo. Não havia só eu. E todas estavam na mesma situação que eu dentro do tubo de ensaio. E eu acredito que todas devem estar com a minha idade hoje. Né? Porque como a gente, assim, batia mais ou menos o tamanho das crianças que estavam lá com o meu, eu acredito que todas elas que estavam ali tinham a mesma idade, todas com 7 anos de idade. Ou foi uma experiência que precisavam fazer com a gente, né? Com essa civilização infantil dessa idade, para que a gente depois pudesse fazer alguma coisa pelo planeta, né? Porque há não muito tempo atrás eu me lembro que eu tive um contato e eles disseram que a importância deles é que a gente proteja Gaia, que é a nossa casa, né? Para que não levemos problemas para quem está ao nosso lado, que são os nossos vizinhos, né? Então acredito que a intenção pode ter sido essa. Né, implantar alguma coisa para várias crianças naquela época com essa idade, para que agora adultos a gente faça alguma coisa de diferente. E esse contato que você cita não foi como esse primeiro, não foi uma abdução? Não, foi um contato mais astral. Ah, correto. Entendi. Um contato mais astral. Então, Pérola, isso aconteceu em que ano, então? Foi mais ou menos em 1982. Eu morava na fazenda de Itaquá, né, que para os bauruenses vão entender bem, que tem a fábrica do Barbante em Piratininga e a estrada velha que liga Piratininga a Agudos. A fazenda de Itaquá, ela fica exatamente nesse trajeto aí.